Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu convido a amada igreja a se colocar de pé, abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Onde vamos fazer a leitura todos nós numa única voz. Salmo de número 121, que nos diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, mesmo de pé, vamos fazer aqui, neste momento, uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Para esta oração, eu convido o nosso irmão Diácono Isaac. Deus, poderoso Pai, graças a nós damos a Deus, meu Pai, graças a nós damos as tuas bênçãos, a tua misericórdia, magnificamos o teu santo nome, a Deus, benigno, tu, Pai, graças a nós damos porque podemos estar na tua casa, dando louvor que é devido, Pai. Agradecemos a ti, Pai, pelas tuas maravilhas, pelas tuas benignidades, pela tua mão de poder que está todos os dias conosco. Graças nós te damos porque tu tens estado conosco desde de manhã, guardando o teu povo, guardando os teus filhos, guardando a tua igreja. Graças nós te damos por tudo, em nome do teu amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Mesmo de pé, meus irmãos, vamos convidar os irmãos a abrirem seus inários, versão do playback. Vamos entoar o hino de número 117. Hino de número 117, Pastor Divino.
Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 28. Leremos o versículo 13, Provérbios 28, 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas, do contrário, os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Vamos orar de forma a confessar os nossos pecados de forma silenciosa, e depois nosso irmão Diácono Onésimo vai quebrar o silêncio e vai fazer uma oração audível de confissão. Amém. Nós vamos cantar o hino Súplica do Redimido, que é ordenado pelo número 97. Ao som do acompanhamento, os irmãos coloquem de pé.
essa oração, nosso irmão Rosley, para que faça uma oração de intercessão pelo nosso país, pela igreja, pelos enfermos, né? Que a irmã possa lembrar também pela filha do reverendo Cláudio Marcos, né? Que é do nosso presbitério, já teve pregando aqui, ela está internada, né? Os médicos ainda, a última notícia, se eu não estou com notícia atrasada, ainda não tinham conseguido descobrir qual era a causa, né? Ela estava ali com uma infecção, né? Então, a irmã esteja orando aí pela vida da pequena, né? Tá bom? Pai querido, Jesus, Deus, vamos estar diante de Ti, em Tua casa, Senhor, casa de oração, Pai amado, e aqui, ó Deus, podemos levar a Ti nossas orações, Senhor, os nossos desejos, as nossas angústias, ó Pai, e assim, Pai, colocamos diante de Ti nosso país, que vive, Senhor, esse momento, ó Pai, de tantos problemas e pandemia, mas sabemos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Consolador, ó Pai, e dirige, Senhor, tudo, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Mas colocamos diante de Ti a vida do nosso presidente, Pai querido, esteja com ele, abençoando as decisões que ele tem que tomar, abençoando todo o plenário, Senhor, todas aquelas pessoas que o cercam, Pai, que possam ser direcionados, ó Deus, por Ti, e que ele venha em Deus, que ele somente está ali porque o Senhor assim permitiu, que esteja conosco nas eleições, no ano que teremos, o Senhor nos oriente, o Senhor nos guie, o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para entender a sua vontade e assim, Deus, estar elegendo quem o Senhor já elegeu. Em nome de Cristo, Pai, eu te peço pela vida da filha do reverendo Cláudio, esteja, Senhor, visitando aquela tua serva, Pai, que já desde pequena, Senhor, já trabalha na evangelização, Senhor. O Senhor esteja, Senhor, abençoando a sua vida, o Senhor esteja, Senhor, capacitando somente o que está cuidando dela, que possa, Senhor, vir de Ti a amor, Pai, que ela precisa, Pai. Esteja com seu pai, a sua mãe, ó Deus, nesse momento tão difícil, Pai querido, dando a eles, Senhor, sabedoria para conduzir esse momento diante da sua filha, Pai, e possa vir demonstrar todo o seu amor, todo o seu carinho, e sabemos que o Senhor cuida da vida dela já, ó Deus, já desde pequena, que o Senhor esteja com esse momento da vida dela, Senhor, sabemos que tudo, Pai, não acontece por acaso, mas o Senhor tem propósito em tudo, que possamos sentir e ver a tua vontade na vida dessa tua serva. Se for da tua vontade sobre a vida dela, o Senhor traga a vitória para a vida dela e que ela continue, Senhor, a proclamar o Evangelho juntamente com o seu pai nesse trabalho que eles fazem, Senhor, junto com as crianças, com os índios, e que o Senhor seja, Senhor, abençoando cada minuto da vida deles. Amém. Seja com os enfermos da igreja, visitando cada leito, Pai amado, derramando a tua graça, a tua cura, e sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, e sabemos, Pai, que nossa vida pertence a Ti, Deus. Portanto, Senhor, nos entregamos e colocamos diante de Ti toda a nossa vida. Abençoe todos os atos desse culto, que possa ser somente para a honra e glória do Teu santo nome. Seja como o pregador da noite, que ele não fale de si mesmo, mas fale somente de Ti, que possamos aprender, que possamos praticar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida secular, na nossa vida estudantil, que possamos ser exemplos vivos da Tua palavra em nós, porque que possamos não ser crentes somente nas paredes da igreja, mas fora dali também, Deus, que possamos ser luz e sal a quem precisa dela. É em nome de Cristo que eu oro, perdoando os meus pecados, hoje e sempre. Amém. Passo já de imediato a palavra do irmão.
Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A palavra de Deus está aberta e antes de fazermos a leitura dela, quero lembrar aos irmãos que nesta semana, que começa hoje, nós temos um momento muito especial da vida dos cristãos, que é a semana chamada Semana da Paixão de Cristo, semana em que nós temos a lembrança da morte, do suplício, o sofrimento, morte, sacrifício de Jesus Cristo, do seu período ali do túmulo, mas também quando, conforme o credo apostólico diz, que ele desce até o Hades, e o faz por nós também, experimentando, de certo modo, que seria para nós nosso castigo, embora ele não fique refém dessas coisas, e ao terceiro dia nós temos a sua ressurreição. No domingo que vem, nós estaremos então louvando a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estarão aqui pela manhã, com o culto, com o estudo da palavra de Deus, e à noite nós teremos também o culto, nesse mesmo horário do de hoje, quando haverá participação das crianças e mais alguém da adolescência, até onde eu sei, dirigido aí pela irmã Abigail, mais alguém, que estarão apresentando uma espécie de cantata sobre a obra de Cristo, sobre a sua ressurreição, com leituras bíblicas, intermeando aí as músicas, as canções. É uma mensagem da pregação do Evangelho, que fala do sacrifício de Jesus. Queria então sugerir ao irmão e até pedir que você, se possível, traga algum visitante, quem sabe até crianças, para que estejam aqui no culto, para que elas sejam evangelizadas também pela voz cantada, pela palavra cantada aqui das nossas crianças que vão louvar ao Senhor. Não deixe de vir então no próximo domingo também, para juntos aqui cultuarmos a Deus, esse que pode ser considerado o maior feriado, não feriado só, a ocasião, a maior festa cristã é a da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Há uma impressão de que é o Natal. O Natal sim é muito importante, mas ele não é mais importante, porque Jesus, se nós festejamos o nascimento de Jesus, só é festejado o nascimento porque ele é o Salvador. Esse que nos traga nova de grande alegria, e será para todo o povo, os eleitos. Hoje nos nasceu na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele ressuscita e vence a morte, faz sentido a gente adorar a Deus e agradar a Deus, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão e somos os mais miseráveis dos pecadores, porque nós estamos nos enganando. Mas louvado seja Deus porque ele ressuscitou. Não vamos adiantar no domingo que vem, né, Ana Cléo? Não dá até vontade de falar da ressurreição de Jesus aqui, mas estou falando isso para que os irmãos se lembrem disso, desse grande momento que tem que impulsionar a nossa vida. Então, durante essa semana, que começa hoje, dê graças a Deus pela obra de Cristo, pelo que ele fez por nós, pelo que ele fez por você, fez por mim, tem feito, é o nosso advogado junto ao Pai, e um dia estará conosco para todo sempre, para que, como um só rebanho, um só pastor, possamos morar naqueles lugares, naquelas casas, naquelas moradas que ele foi preparar para nós. Vamos ler a palavra de Deus desse mesmo Jesus em Mateus capítulo 5, os versículos 1 a 12. Esse é o Sermão do Monte, e esta fração do Sermão do Monte é chamada de as bem-aventuranças. Esse texto também está em Lucas 6, 20 a 23, com ligeira diferença de linguagem. Diz assim Mateus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e por minha causa, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mesmo assentados, cantemos o hino que fala sobre a nossa necessidade da iluminação das nossas mentes. Ele tem o número 352. Leitura bendita, mesmo assentados, é uma oração. Enquanto ao Salvador teu livro lê, de auxílio necessito para ver, na mera letra lei a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Amém, amar Jesus, partes o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Deus abençoe, como cantamos, nosso coração, para que a sua palavra, fonte permanente de bênçãos, frutifique neste instante. Este texto, meus irmãos, do Sermão do Monte, em especial este recorte inicial, chamado das bem-aventuranças, é das porções mais preciosas que a gente encontra na palavra de Deus, daquelas que nem mesmo lendo ou precisando ler, sempre a gente deixa de conhecer. Se a gente falar das bem-aventuranças do Salmo 23, nós falarmos de alguns textos de Apocalipse, ora bem, Senhor Jesus, nós falarmos no princípio criou Deus o céu e a terra, nós falarmos do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Há várias porções da Bíblia que estão nos nossos corações. Deus é amor, Jesus chorou, e outras porções que são extremamente significativas na nossa vida. Quando nós pensamos nesses textos, o nosso coração se alegra no Senhor, porque de fato, como nós que acabamos de cantar, o pão da vida nos é dado por Deus e alimenta e nos fortalece, e nessa nutrição faz com que nós possamos prosseguir nessa caminhada em que tantas coisas querem nos derrubar, tantas coisas querem nos atrapalhar, e também nós nos cansamos às vezes de certas lutas que temos, mas devemos sempre continuar sabendo que o pão da vida, que a bênção de Deus está em nossa vida, em nosso coração. Não podemos depender de nós mesmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos alimenta. Quando nós pensamos nesse texto das bem-aventuranças, mas não só nele especificamente, em todo o Sermão do Monte, a gente se lembra um pouco, em termos de localização, dos 10 mandamentos, quando o povo do Senhor, Israel, tendo saído de 400 anos na terra do Egito, mais 40 da sua peregrinação desde o Egito até o transpor ali, o atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, nós sabemos que esse tempo
foi um tempo difícil, e esse tempo foi abençoado, porque o Senhor também se manifesta a eles ali, em termos de orientação. Também Deus fala aos seus corações e entrega-lhes as leis, uma série de ordenanças que são apresentadas por Josué, e na sequência também nós vamos encontrar sempre o Senhor falando aos corações. Mas é interessante como especificamente ali, quando um novo momento está estabelecido na vida do povo de Deus, o Senhor lhes dá os mandamentos para que eles se guiem por essa síntese da vontade do Senhor expressa ali em 3 mandamentos, 4 mandamentos que falam sobre a nossa relação com Deus diretamente, a nossa relação com os nossos pais e também nas nossas relações com o nosso próximo, a partir do 6º mandamento até o 10º, porque nós precisamos de orientação. É alguma coisa assim que acontece nessa passagem do Sermão do Monte. Claro, Mateus, o primeiro evangelista aqui, tem uma tarefa muito importante ao fazer essa conexão entre tudo que se conheceu na, vamos chamar de antiga aliança, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e aquilo que Deus vai nos dar no Novo Testamento. E aí, então nós encontramos a genealogia de Jesus, o relato do nascimento de Jesus. Depois de uma série de acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus, nós encontramos a pregação de João Batista, o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias. João dando testemunho de Jesus Cristo. Encontramos depois no capítulo 3, de 13 até o 16, o batismo do Senhor Jesus, com a presença da Trindade, aqui uma das manifestações da Trindade. No versículo 4, a tentação de Jesus. É interessante como nesse ponto já se manifesta a perfeita humanidade de Jesus sendo tentado, mas a perfeita humanidade não no sentido de comparar conosco, porque ele não pecou, nunca pecou. Eles, pelo contrário, o justo que morre pelos injustos. E aqui Jesus é tentado e vence a tentação, baseado na palavra de Deus. E é por isso que nós temos que olhar sempre a Jesus como o nosso modelo, sermos seus imitadores, como Paulo recomenda, meus irmãos, imitá-lo naquilo que ele imita a Jesus Cristo. Aí encontramos Jesus voltando para a Galileia, no capítulo 4, 12 até o versículo 17. E no versículo 17, capítulo 4, ele diz, Mateus relata: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vem em seguida o chamamento do colégio apostólico, a vocação dos discípulos. Em seguida, versículo de 13 em diante, o texto de Mateus nos informa que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e dali do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E nesse quadro em que está estabelecida ou está inaugurada essa nova etapa do povo de Deus, porque a promessa esperada durante séculos se cumprira no nascimento de Jesus. Eis que o Senhor Jesus começa então o seu ministério com tudo que já vem fazendo aqui, nessa síntese que Mateus faz, mas nesse momento especial, semelhantemente ao que aconteceu na entrada da terra prometida, também o Senhor Jesus vai entregar um conjunto de instruções muito específicas, ou um conjunto muito específico de instruções essenciais para a conduta do povo de Deus. Os 10 mandamentos não foram dados a todas as raças e povos, foram dados ao povo de Deus. Por isso que Moisés diz: assim diz o Senhor,
vem a minha palavra dizendo, o Senhor diz assim, o Senhor, aqui vem a minha palavra, é mais Jeremias, né? Mas o Senhor me diz e manda dizer o seguinte: eu sou o Senhor que vos tirou da terra da servidão, eu sou o que vos libertou de 400 anos de jugo. Então o Senhor se identifica e passa a dar instruções. O Senhor Jesus, ao realizar milagres, antes mesmo de dar uma instrução específica aos crentes, aos seus discípulos, aqueles homens que foram escolhidos para serem os portadores da mensagem inicialmente, pregando para outros, que pregariam a outros e a outros e a outros até chegarem até nós aqui, tantos séculos depois, milênios depois. Pois o Senhor Jesus também dá uma mensagem preciosa, que é uma instrução específica para os seguidores dele, para os chamados a compor o reino de Deus desde a fundação do mundo. E é por isso que o texto, embora termine o capítulo 4 dizendo que numerosas multidões os seguiam. É interessante, né? Se você gosta da língua portuguesa quanto eu, talvez você note isso, né? Porque multidões são grupos de pessoas, não se chama um grupelho de multidão. Multidão é alguma coisa que chama atenção. Olha, uma multidão, sei lá, 40 pessoas, 150 pessoas, 5 mil, 10 mil, isso é multidão, né? Isso é um pouco, de acordo com o ambiente a gente chama de multidão. Agora, numerosas multidões são vários, são quase incontáveis grupos. Claro que aqui não é também todo o povo do mundo, não. Tem o contexto da Galileia ali e da população da área, da região. Mas é interessante fazer essa distinção e perceber o que está acontecendo aqui, para que nós entendamos melhor o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, meus irmãos. Porque veja, dentro da graça comum, dentro daquele benefício geral que Deus faz, esse povo todo que vem receber aqui bênçãos, vem receber a bênção da cura. E é interessante, meus irmãos, que em nenhum instante o texto fala de salvação aqui. E muitos creem em Jesus e tu está salvo, vai salvou. Não tem isso aqui. O que tem é cura. O que tem é essa graça comum que muitos vendem. Vem aqui que Jesus te cura, mas não fala que salva às vezes. Isso não é pregação do Evangelho. Curar de doença física pode até ser Deus de Deus, mas nem de longe é salvação, é cura verdadeira, meus irmãos. Então, diz o texto que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, já pregando o Evangelho do Reino, e curando, pregando o Evangelho e curando as enfermidades do povo. A fama das curas, nem tanto da pregação ainda, se espalha e ele vai curando. Não só nega o benefício da cura a quem quer que o procure. Não. Ninguém sai da presença de Jesus como chegou. E aí nós vemos que eram acometidos de várias enfermidades e tormentos. Não só enfermidades físicas ou do corpo, assim, no sentido de ser palpáveis, mas também tormentos, perturbações espirituais, psíquicas, endemoniados, possessões, lunáticos, loucos, desde lunático porque a cabeça mesmo louca, né? Paralíticos. E é bonito como Mateus é preciso, é um tanto cirúrgico, é um tanto econômico até na expressão. Daí ele fala, e ele os curou. Não precisa falar muito, detalhado, frase curtinha, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, que é uma cidade do grupo 10, ali reunido, Jerusalém, Judeia, numerosas multidões o seguiram. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, ele vai até um lugar destacado, mais alto, assenta-se, e quem se aproxima são seus discípulos. E ele passou a ensinar os seus discípulos. Não podemos entender aqui que não havia outras pessoas. Sim, havia outras pessoas. Alguns das multidões podem ter ido, mas nesse instante o Senhor vai se ensinar aos seus discípulos. Assim como os 10 mandamentos foram para
aqueles que foram tirados da terra da servidão, embora muitos possam ouvir os 10 mandamentos, até hoje ler e até seguir aqueles princípios, eles farão muito bem tais princípios, tais mandamentos. Mas a mensagem foi para um povo específico. Foi para esses que Jesus vai dar uma série de instruções, falando a partir do versículo 13, que eles são discípulos, sal da terra, luz do mundo. Vão falar que dele mesmo ele disse: não me revogarei mais cumprir. Faz um cotejo, uma comparação daquilo que foi dito pelos antigos, os profetas, etc. E o que ele vai dizer? Então trata do adultério, trata dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, da prática da justiça, como se deve dar esmola, como se deve orar. Daí, depois que ele fala da oração, da descrição, com 2 is aí, descrição, né? da oração, não como fariseu, mas entra no quarto, ora, né? Para que o Senhor veja a nossa simplicidade e humildade, dá um modelo de oração aqui, do que é o conteúdo da nossa oração, deve ser, pode ter, que é a oração dominical não de domingo, mas de domênicos do Senhor, oração do Senhor Jesus, por isso que é dominical aqui. Como jejuar, fala também de questões, orientações quanto às nossas relações com o patrimônio, com os bens, ao falar aqui dos tesouros dos céus, faz uma distinção bem severa até entre a luz e as trevas, os versículos 22 a 23, fala que é impossível nós servirmos a 2 senhores, e ele vai aqui fazendo distinções, luz e trevas, 2 senhores. Fala em seguida esse termo tão importante, esse texto tão interessante, que é a ansiosa solicitude pela vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, até no 25 do 6, até no 34, não vos inquieteis, amanhã trará nossos cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Texto, além de lindo, muito rico em ensinamentos. Fala do juízo temerário, de como nós consideramos e nos manifestamos sobre a vida alheia, né? O juízo temerário que é proibido aqui. O cuidado com as coisas santas, não deis o que é santo aos cães. Ensina-nos de novo a orar, já tratara disso lá no capítulo 6, versículo 5 até o 14, e podemos até colocar os 16 e 17 do jejuar ligado à oração aqui, mas ele volta de novo a tratar da oração, incitando-nos e estimulando-nos a oração, pedir, dar-se-usar, e também como nós devemos considerar o amor de Deus, o coração aberto de Deus para atender às nossas petições, para dar os 2 caminhos, porta estreita, caminho estreito, a estrada larga, porta larga, dos falsos profetas, dos 2 fundamentos, e depois vai falar, terminando, já terminando aqui, ele fala dos 2 fundamentos, da construção sobre a rocha, da construção sobre a areia, e termina o sermão, que começa ali aos seus discípulos, e continua para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, mas muitas pessoas estão ouvindo. Muitas pessoas, até pelo tamanho desse sermão, essa pregação, falando, gente vai chegando, e Mateus vai dizer assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, né? Muita gente, maravilhadas da sua doutrina. Nunca tinha ouvido algo semelhante, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não autoridade, não, autoridade falando autorizadamente, falando credenciadamente, falando de uma forma em que a gente ouve, crê, atribui veracidade àquilo, dá vontade de conhecer mais, aplica a nossa vida e tem vontade de colher os frutos dessa obediência. E aí termina o seu sermão e ele vai continuar a sua vida, depois para o leproso, assim vai. Mas é interessante como esse sermão do monte, e eu gostaria muito de pedir a vocês que nesses próximos dias lessem esse sermão. Não vai dar para a gente fazer isso tintim por tintim, exceto os versículos lidos há pouco aqui, mas uma síntese foi feita a partir dos subtítulos das frações
que há aqui, que eu destaquei. Mas esse texto é de uma riqueza profunda, de uma praticidade, de uma precisão, de um acerto, como se fosse um médico que examina o paciente, que olha os exames a que ele se submeteu, e estudando, conhecendo as causas, os efeitos, em especial aquele paciente em que essas coisas se fazem presentes, vai então prescrever. Feito o diagnóstico, e aí Jesus é o médico dos médicos, sabe qual é o nosso problema, sabe qual é o nosso mal, sabe qual é a nossa necessidade. Conta para Jesus onde é a tua dor, Ele te ajuda a carregar. Qual é a tua dificuldade? Não? Qual é? Jesus sabe. Então aqui Ele dá na medida. Muitas dificuldades que nós temos, quando nós lemos o Sermão do Monte, com um coração aberto, com a mesma atenção que você dá quando vai ao médico e está preocupado com a sua saúde, fala assim: eu tenho que prestar atenção, presta atenção. Ela está falando assim: doutor, posso gravar o que o senhor vai me dizer? Para eu ouvir várias vezes em casa? Porque eu não quero cometer qualquer erro daquilo que o senhor me der como instrução aqui, porque eu sei que isso pode, se eu errar aqui, a minha situação pode ficar muito complicada, eu posso piorar na minha saúde, eu posso até morrer. Pois é mais ou menos assim que nós devemos aproximar, não só do Sermão do Monte, mas da palavra de Deus. Sabendo, Senhor, Tu conheces, Tu sabes todas as coisas, como disse Pedro, né? Tu sabes que te amo, Tu sabes que te amo, porque Tu conheces todas as coisas. Nós vamos, meus irmãos, nesses próximos dias, então aprender sobre isso. Nós vamos ver um pouquinho o que está acontecendo. É interessante ainda, e a mensagem de hoje, ela é mais uma mensagem, claro, tem conteúdo de desafio, como já está sendo feito, a lermos a Bíblia, a crermos que o Senhor quer nos abençoar, que a bênção do Senhor principal é a palavra ao nosso coração, não são necessariamente bens, não é nem a saúde como nós queremos ser curados no corpo. Mas olha que interessante a gente entender como as coisas acontecem, como a palavra de Deus ela nos foi revelada e como ela se apresenta, e isso deve nos levar a amá-la cada vez mais e crer que ela é bênção na nossa vida. Se você volta aí, pega a sua Bíblia e volte ao último livro do Velho Testamento. Quero mostrar para os irmãos uma coisa interessante aqui. Tem uma profecia aqui de Malaquias, cujo capítulo é curtinho. Ele fala de uma série de coisas, nós conhecemos muito bem o capítulo 3, né? Que fala dos roubos, em que me roubais, de trazer todos os dízimos. Né? Mas o capítulo 3 fala assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho, como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Nem ramos, ou ramo mesmo, singular aqui. Está falando aqui dos descrentes, está falando os que cometem perversidade. Né? Dia do Senhor, dia de juízo, que arde como fornalha. Os soberbos, os que cometem perversidade, os que se acham grande coisa, né? E os que fazem maldade serão como a palha. O dia do Senhor os queimará, de sorte que não lhes restará nem raiz nem ramo. 2. Mas, no entanto, todavia, de outro modo, para vós outros, diz o Senhor, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E aí tem uma descrição poética, né? De alegria, de regozijo, de exultação. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Eu vi isso na Bahia. O bezerro fica preso, porque se deixar solto ele bebe o leite, mama a noite toda aí, de manhã, né? Quem vai tirar o leite, não tem tanto leite que o bonitão lá já. Ou os bonitões, mas mamam tudo, né? Então você deixa preso para ele, depois que você tira um pouco do leite, deixa um pouco para eles, porque prioritariamente aquele leite é para eles. Mas é interessante como aquele momentinho em que o bezerro está presinho para ali, né? Um momentinho presinho, de carinho, né? Está preso para não mamar, não atrapalhar na ordenha. Quando você o solta, eu vi
mais de uma vez, do bezerro, antes de correr para mamar, ele dá uns saltinhos assim, parece que está fazendo uma espécie de exercício, né? Melhorar a circulação. É sério, ele dá uns saltinhos assim, joga as perninhas e são tão bonitos, tem uma orelhinha pequena, aquele olhinho grande, meio grande assim. Olha, são lindos. E eles vêm. É isso que está dizendo aqui, ó. Olha só, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É isso aqui, cuja porta está presa ali da estrebaria. Quando você abre, eles querem espaço para pular e saltar e ficarem livres. E o Senhor diz: pisareis perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que eu preparei, diz os seus exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, para que escrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, 10 mandamentos só. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais, né? E o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é a palavra maldição. Está tudo bem, é dentro de uma promessa abençoada e também uma garantia do Senhor de que Ele fará tudo para não nos ferir com maldição. Mas é interessante que a palavra que fica, e são 400 anos de silêncio em que não se produz texto bíblico, segundo os estudiosos. E quando nós passamos, meus amados irmãos, e encontramos o Novo Testamento, o que vai aparecer é a chegada de um Messias, é a chegada de um rei. Tudo o que há no Velho Testamento, de certo modo, decorrência da queda do primeiro Adão, vai ser curado, vai ser transformado, vai encontrar uma saída na pessoa de Jesus Cristo, que vem para a nossa redenção. Se o Velho Testamento ele narra uma triste história, nós podemos dizer, sim, meus irmãos, que o Novo Testamento é inaugurado com a chegada de um rei, um novo rei, o segundo Adão, maior que o primeiro, aquele que veio para cumprir a promessa bendita. É interessante que quando a gente vai lá para o final da Bíblia, e Apocalipse 20, 22, 20, fala assim, a conclusão do livro, versículo 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. A promessa de Jesus, que voltará. Certamente, seguramente, virei sem demora. E aí o autor João, inspirado por Deus, fala: vem, Senhor Jesus. Maranata é o termo lá. Maranata, vem Jesus, volta Jesus. Porque a maldição do Velho Testamento não fica, porque certamente a graça de Deus foi realizada, foi materializada em nossa vida. E em Jesus Cristo nós temos um grande Salvador. É o próprio Senhor Jesus, é o próprio monarca quem traz essa mensagem. Então, tudo aquilo que eu falei há pouquinho, de Mateus aqui no começo, estabelecendo o contexto da pregação do Evangelho, da pregação do reino, que invade aquela estrutura de poder do Império Romano, de perseguição aos que temiam o Senhor, de crendices, de religiões que apareceram no período chamado interbíblico, 400 anos entre a última profecia e o Novo Testamento, o nascimento de Jesus ali. Jesus vem inaugurando uma nova etapa, maravilhosa, rica, esperançosa. Por isso, o estardalhaço, permitam-me esse termo, por isso, os festejos Spielbergianos, né? Pensando naquele grande cineasta Spielbergiano, melhor dizendo, né? Spielbergiano, de luzes e cores que a gente muito pobremente imagina quando fala que os anjos cantavam, mas não dá para a gente imaginar o que aconteceu na noite que nasceu Jesus. Foi algo sublime demais. Foi algo que o cinema, a tecnologia, os fogos, toda a pirotecnia, tudo, não chega nem perto, porque era o nascimento de um rei, do rei dos reis, Senhor dos senhores. Algo fantástico, algo impossível de ser novamente feito, sobretudo por mãos humanas. Porque naquele momento, como diz o autor aos Gálatas, Paulo, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus
nascido de mulher, nascido sob a lei. Ah, que dia maravilhoso! E esse Jesus, no tempo certo, no seu momento, ele começa o seu ministério, como nós vimos. E aí o Senhor Jesus vai, depois da pregação de João Batista, batismo, tentação, vai para Galileia, começa o seu trabalho, já vai, como diz João lá no final do livro de João, que realizou muitos e muitos prodígios, milagres, e a totalidade deles não foi registrada, e não daria para realmente, de modo completo, de modo exaustivo, ser tudo que Jesus fez. Não daria. Mas Jesus então chama os seus discípulos e começa esse sermão. E aqui as coisas vão tomar um delineamento, um formato que é o que Deus quer que aconteça. Porque aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo aos seus filhos, dizendo aos filhos de Deus, nesse sermão do monte, uma grande declaração de um grande rei que concede bênção em lugar de maldição para aqueles que são abençoados por Deus. O termo bem-aventurados, macários, quer dizer isso. Para ver bem-aventurança que não é segundo o padrão do mundo, que não é uma felicidade segundo as circunstâncias, que não é segundo o critério, a varinha de medir, o cânon, por assim dizer, que as pessoas, que os poderosos, que os estetas, que os influenciadores, ou influenciadores aí, etc. Não, é segundo o padrão de Deus que nos criou. Quem nos criou? Deus. Para que fim Deus nos criou? Para a sua própria glória. Olha só, eu respondi isso no catecismo, né? Como podemos amar a Deus? Amando e fazendo o que Ele manda. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. São coisas assim, simples, objetivas, que talvez não tenham a sofisticação da filosofia humana. Porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos, meus irmãos, sair daqui nessa noite com essa consciência de que nós vamos ver nos próximos domingos. É algo muito, muito importante. Que os fariseus, que acreditavam que a felicidade era encontrada na tradição, no legalismo, interessados no passado, o rigor do cumprimento da lei, etc. Os saduceus, que acreditavam que a felicidade era algo dentro de um critério de uma certa, não de transgressão, mas um modernismo e liberalismo, de certo modo, dentro das práticas do seu tempo ali, interpretando as coisas com uma certa subjetividade, né? E ainda que os saduceus defendessem que a verdadeira religião deveria se basear no passado, mas ela deveria atuar no presente, tem muito isso hoje. Pessoas que falam, não, a Bíblia nós usamos, mas nós entendemos e interpretamos do jeito que nós queremos. Os essênios, as chamadas seitas ou religiões surgidas no período interbíblico, que defendiam o isolamento, a vida ermitã, a vida eremita, né, que vai por meio dos conventos, separando-se das pessoas, porque elas são pecaminosas, a gente tem que se isolar. Então os essênios dizem, não, a felicidade é separar-se do mundo. A gente está separado, a gente tem que se isolar do mundo, desse mundo pecaminoso. E os zelotes ainda, né? Que eram os irmãos zelotes, que defendiam uma revolução política. Temos que fazer uma guerra, uma subversão contra esse poder romano. Quem sabe aí entronizando aí o Messias. É possível que muitos zelotes estivessem apoiando ali o Domingo de Ramos, né? Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E a perspectiva ali era que fosse um líder político, tomasse frente e organizasse uma revolução contra o Império Romano. Não era fácil, de fato não era fácil estar sob o Império Romano. Mas quando Jesus diz que o rei não é desse mundo, ele está falando do Sermão do Monte. Ele está falando do contexto em que nós, chamados e salvos por Ele, temos que viver. Não só aqueles que foram dos dias da sua carne aqui na terra, mas nós que somos os herdeiros dessa mesma fé. Cremos que nós estamos em Cristo, fazemos parte deste reino que não é um reino material, mas um reino que está dentro de cada um de nós, desse coração novo que Jesus nos dá, como profetizou Jeremias, né? Eu tirarei o coração de pedra, vos darei o coração de carne, não a carne
no sentido mortal, no sentido aí cardiológico. Estou falando de dar um coração sensível às coisas espirituais, porque o reino de Deus é o reino de Deus que está dentro de nós. Os religiosos, eles erraram, não entenderam o que Jesus veio trazer. Por isso que Jesus vai dizer aqui no mesmo Mateus 5, no versículo 20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus amados irmãos, Deus ainda hoje está procurando pessoas. Claro que Ele as encontra, porque o seu Evangelho e a sua palavra não voltam vazios, mas Deus está procurando, nós somos os agentes dele na pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegue àqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, os eleitos, mas pessoas que recebam este reino de Deus no seu coração. O Senhor vê o nosso coração. O coração é muito importante por certo, e nós não podemos deixar de olhar para Jesus, já terminando aqui daqui a pouquinho, lembrando que ele é um pregador poderoso, mas foi um pregador nos dias da sua carne, um sermão longo, que foi diferente, a ponto de quando terminou, as pessoas estavam maravilhadas com a sua palavra, tão rica, tão profunda, tão transformadora, mas também tão desafiadora. Interessante, e eu vou ficar só com esse primeiro versículo. Vendo Jesus, a multidões subiu ao monte, e como se assentasse, diz o texto, aproximaram-se os seus discípulos. Quem pode, meus irmãos, viver a mensagem do Evangelho? Quem pode verdadeiramente viver o sermão da montanha? Quem pode sentir-se e ser principalmente bem-aventurado no sentido bíblico, que é muito diferente da ideia de bem-aventurança mundana, do rico, do poderoso, do que prevalece perante os mais fracos, dos que está sempre rindo de alegria. Não. Bem-aventurado que nós veremos é o fraco, é o que chora, é o manso, é o oprimido, é o perseguido. Que diferente. Quem pode ver a mensagem? As multidões? Não, Jesus vê o texto, aproximaram-se os seus discípulos. Quando Jesus morre, a gente não vê as multidões. Então as multidões estavam ali protestando, porque fora morto o que abençoou, o que curou muitas pessoas, sumiram. Até alguns discípulos fugiram e temeram. Um deles chegou a negar 3 vezes, até falando palavrões para mostrar que se escapava da acusação de que ele era o seguidor de Jesus. A mensagem do Sermão do Monte e a bem-aventurança são para os discípulos do Senhor. Eles eram o alvo principal, porque eram os únicos que poderiam conhecer, viver a bem-aventurança da qual ele falava, meus irmãos. Eram os únicos que podiam viver o Sermão do Monte, porque eram os únicos, como nós, co-participantes do poder e da presença de Deus em sua vida. E essa presença, o ser participante do poder e da presença de Deus em nossa vida, ao ser participante da presença de Deus e do poder dele em nossa vida, isso só é possível à medida em que nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. Certamente, somente assim nós podemos ter isso. Por isso que, quando nós lemos esses versículos que estão aqui, do 3 ao 12, e ele passou a ensiná-los, dizendo, aí vem bem-aventurado, até esses últimos 11 e 12 que são impressionantes. Vão falar de perseguição, injúria, mentira, todo mal contra, em lugar de depressão, de choro, de fuga, ele vai dizer: regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão. Nós precisamos estudar nesses próximos domingos um pouco essas coisas e ver cada uma dessas cláusulas. O que são os humildes de espírito? O que são os que choram? Quem são os que choram? O que é esse choro? O que é ser manso? O que é ter fome e sede de justiça? O que é ser misericordioso? O que é ser limpo de coração? E pacificador, o que é? Perseguidos por causa da justiça?
Por quê, né? E aí as consequências: ter o reino dos céus, ser consolado, herdar a terra, ser farto, alcançar misericórdia, ver a Deus, ser chamado filho de Deus, ter posse, não ser dono. O Senhor é a terra de plenitude. Salmo 24, 1. O mundo que deseja ver, não, mas diz o texto, porque deles é o reino dos céus, os perseguidos pela justiça. O que quer ser? Ter posse disso, né? E como chegar a essa situação tão contraditória, tão incompreensível, que é regozijar-se e exultar quando somos perseguidos verdadeiramente, quando nós temos uma razão para rir, mas podemos encontrar na palavra de Deus. Meus irmãos, essa passagem é muito grande. Você e eu podemos até continuar estudando o Sermão do Monte, vendo as bem-aventuranças e continuar sendo as mesmas pessoas, mas é possível ser diferente, e essa é a nossa intenção, segundo a palavra de Deus aqui, que as verdades que nós analisarmos, essas bem-aventuranças tão profundas e exigentes, que diante delas não sejamos indiferentes, pelo contrário, sejamos comprometidos como o tipo de pessoas que temem ao Senhor, mas também o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos na prática do dia a dia, lembrando que temos poder se conhecermos o Senhor Jesus Cristo, para tomar posse do reino do Senhor na nossa vida, daquilo que Deus quer que nós sejamos dele, cooperadores, sejamos co-participantes da sua obra, para que o mundo creia que o Senhor Jesus é nosso Salvador. Nessa noite, então, nós temos essa introdução, essa apresentação. Peço que vocês, por favor, leiam esse texto de Mateus 5, 6 e 7. Você vai entender melhor por que Jesus pregou esse texto tão esquisito, de certo modo, humanamente falando, chamado bem-aventuranças. Essa contradição de coisas boas quando se sofre, quando se é aquilo que ninguém dá valor. Espero que Deus então nos abençoe, faça resplandecer o rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, nos dê sempre a sua paz. Vamos, nesse instante, meus irmãos, nos preparar para a Santa Ceia. Vamos orar silenciosamente, pedindo ao Senhor que nos purifique e abençoe o nosso coração, para que possamos, de fato, experimentar as bem-aventuranças de quem foi salvo por Jesus Cristo. Senhor Deus, nós pedimos nesse instante que tu ouças as nossas orações, as orações dos teus servos que estão aqui nesse instante, dispostos, Senhor, para serem provados pelo Senhor e aprovados pela tua palavra, Senhor, por ti. Abençoe cada coração, recebe em mim, dê misericórdia de nós, que possamos amar a tua palavra, que possamos desejar, Senhor, ser bem-aventurados, segundo o teu caráter, segundo a medida, Senhor, que tu estabeleces, para que possamos colher os frutos, ó Deus, da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade que tu nos dás. Abençoe os corações que estamos aqui nessa noite. Se há alguém, Senhor, aqui que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, que ainda não vive o Evangelho da tua graça, pedimos, ó Deus Espírito, que tu abençoes a esse coração.
Fala-nos também, ó Deus, mais uma vez, desperta-nos nesse privilégio que teremos de participar desse meio de graça, que é a tua mesa, ao Senhor Jesus. Fortalece-nos e viva em nós a convicção de que somos teus filhos e que precisamos viver para o valor da tua glória. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele, segundo o relato de Mateus, no capítulo 26, especificamente quando Jesus está com os seus discípulos, e eles estão cumprindo ali o que era a prática religiosa. O judaísmo, ele era lugar o cenáculo, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco o reino de meu Pai. Nós vamos, nesse instante, participar da mesa do Senhor com muita alegria, com muita gratidão, sabendo que este é um meio de graça, este é um privilégio, meus irmãos, para os crentes do Senhor Jesus. Vou colocar a máscara aqui para não falar em cima dos elementos. Nosso irmão, presbítero Luiz Roberto, que tem o transformação de consagração dos elementos tirados do uso comum para o fim especial e olhe pela consagração das nossas vidas também. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia do Senhor, que o Senhor mesmo preparou para nós. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto, de adoração ao Senhor. O Senhor que é somente o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, por esse momento tão importante que o Senhor concede à igreja, Senhor, a igreja de Cristo, de participar dessa ceia. Nesse momento, Senhor, te pedimos que o Senhor acalme nossos corações, nos colocamos diante de Ti de forma digna, Senhor, para que não passamos, não puxamos o Seu juízo para nós. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti de forma digna, Senhor, para que possamos participar desse momento tão importante que é a ceia do Senhor, Pai. Te pedimos a consagração, a separação dos elementos, tanto do pão como do vinho, Senhor, para que nesse momento lembramos, Senhor, da Sua morte, da Sua mediação de Cristo Jesus, do sangue precioso que foi derramado na cruz para a nossa salvação, Pai. Te pedimos que nesse momento o Senhor abençoe esse momento precioso, em nome do Seu Filho que nós oramos. Amém.